O sol já se recolhia lentamente atrás do horizonte, pintando o céu com tons que iam do vermelho queimado ao lilás profundo. A luz dourada da tarde ainda lançava sombras longas e irregulares, criando um jogo de claros e escuros que dava à floresta um ar misterioso e quase sobrenatural. O grupo caminhava em silêncio, cada passo soando abafado sob o tapete de folhas secas que cobria a trilha. O chão, repleto de galhos quebrados e raízes que brotavam como veias da terra, tornava a caminhada difícil, obrigando-os a desviar e pisar com cuidado para não tropeçar. As árvores que o cercavam eram imensas, antigas como se tivessem testemunhado séculos de histórias esquecidas. Seus troncos retorcidos, cobertos por líquens e musgos úmidos, se erguiam até onde a vista alcançava, formando um teto natural fechado que abafava os últimos resquícios da luz solar. Os galhos pareciam dedos enormes que se entrelaçavam e se estendiam para o céu, como se tentassem impedir a passagem de qualquer um que ousasse adentrar aquela trilha. O ar estava impregnado por um cheiro profundo, intenso e complexo. Era o cheiro da terra molhada, da madeira em decomposição, misturado com o aroma doce e sutil das flores silvestres que insistiam em florescer em meio à sombra. Havia também um leve toque de umidade fria, que fazia a pele se arrepiar e os pelos do braço se eriçar, como se a própria floresta respirasse ao redor deles. Conforme avançavam, o grupo começou a perceber que algo estava errado. Os sons da natureza, que antes os acompanhavam como uma trilha sonora familiar, o canto dos pássaros, o zumbido dos insetos, o farfalhar das folhas ao vento, foram sumindo aos poucos, como se um silêncio pesado estivesse caindo sobre o local. O ar ficou mais denso, carregado, e cada respiração parecia mais difícil, como se o próprio ar estivesse resistindo a ser puxado para dentro dos pulmões. O coração começou a bater mais rápido, e a sensação de estar sendo observado se tornou quase insuportável. Olhares nervosos se cruzavam, enquanto todos sentiam que algo invisível estava ali, entre as árvores, espreitando-os. O grupo desacelerou. Cada passo agora parecia ecoar na quietude da floresta, trazendo à tona um medo primitivo e ancestral. Um deles, o mais atento, parou de repente e ergueu a mão para sinalizar silêncio. Seus olhos vasculhavam a penumbra adiante, tentando captar algum movimento, algum sinal de vida, mas só encontrava sombras que pareciam se contorcer e se alongar de maneira anormal. O ar naquele ponto parecia gelado demais, pesado demais, como se a própria mata estivesse exalando um presságio sombrio. Os galhos, antes inertes, agora pareciam vibrar com uma energia estranha, lançando sombras que dançavam e se projetavam em formas quase humanas. Um calafrio percorreu a espinha de cada um, e um silêncio ainda mais profundo caiu sobre eles, como se o tempo tivesse parado. Naquele momento, a floresta não era mais um lugar para onde tinham vindo, mas um labirinto vivo, cheio de segredos e perigos que aguardavam pacientemente por suas presas. Sem coragem para questionar, seguiram adiante, mas o peso da atmosfera parecia sugar a força e a coragem de seus corpos e mentes. A trilha estreitava-se, as árvores fechavam-se cada vez mais ao redor deles, e o escurecer aprofundava as sombras. O crepúsculo se transformava rapidamente em noite, e com ele, a promessa de que aquilo que deveriam ter deixado para trás iria finalmente se revelar. Era apenas o começo de um caminho que talvez não tivesse retorno. A noite caiu por completo, envolvendo a trilha e a floresta ao redor em uma escuridão densa e quase palpável. A luz da lua mal conseguia penetrar o teto espesso formado pelas copas das árvores, deixando o grupo dependente da pouca claridade das lanternas que carregavam. As sombras se alongavam e se mesclavam ao ambiente, tornando difícil distinguir o real do imaginário. O silêncio que tomava conta era pesado demais para ser natural. Não havia o usual coro distante dos grilos, nem o farfalhar dos pequenos animais que normalmente habitavam o local. No lugar disso, o vento parecia carregar algo estranho, uma sucessão de sussurros baixos e indistintos, quase como vozes, mas impossíveis de decifrar com clareza. A sensação era de que as palavras não vinham do vento, mas de todas as direções ao mesmo tempo, como se a própria floresta falasse em línguas esquecidas e arcaicas, chamadas apenas para quem ousasse estar ali naquele horário. Os sussurros chamavam nomes, alguns dos quais o grupo reconhecia, mas não tinham certeza se estavam ouvindo direito. Outras palavras soavam desconexas, estranhas, quase como feitiços pronunciados em segredo. O medo foi crescendo silenciosamente, uma sombra que se espalhava pelo coração de cada um deles.
Mesmo sabendo que aquilo poderia ser apenas a imaginação, ninguém conseguia afastar a sensação de que algo invisível os observava, se aproximava. Os olhos ficavam cada vez mais atentos, buscando movimentos entre as sombras que se torciam e dançavam com a luz trêmula das lanternas. Por vezes, figuras fugidias pareciam surgir, formas indistintas e translúcidas que desapareciam quando alguém tentava focar nelas. O ambiente parecia se fechar. As árvores mais próximas se erguiam como guardiãs silenciosas, e a trilha parecia se perder no meio da escuridão crescente. O silêncio natural da floresta tinha sido substituído por uma inquietação constante, um sentimento de que algo seguia, um passo atrás, sempre oculto. Um deles, que até então tentava segurar o nervosismo, sussurrou para o grupo, a voz trêmula e quase inaudível. Vocês ouviram isso? Parece que estão chamando a gente. Ninguém respondeu. Todos sentiam a mesma coisa, um frio súbito que se espalhava pelos ossos, uma pressão no peito que apertava sem piedade. A trilha, que parecia familiar na luz do dia, agora se transformava em um espaço estranho, ameaçador, onde a realidade e o medo se misturavam. O tempo parecia desacelerar, como se cada segundo durasse uma eternidade e cada sombra se tornasse uma ameaça real e palpável. O grupo tentou seguir em frente, mas o medo começava a corroer a coragem. As vozes que sussurravam seus nomes e palavras desconexas se intensificavam, e as sombras ao redor pareciam se mover com vontade própria, deslizando pelas árvores e pelo chão. O ar ficou mais pesado, como se carregasse a presença de algo antigo e poderoso, uma força invisível que não queria que eles avançassem. Por um momento, um dos membros do grupo sentiu que parecia um toque gelado na nuca, embora nada estivesse ali. O corpo inteiro estremeceu, e um calafrio percorreu a espinha. Era como se a floresta quisesse avisá-los, ou talvez ameaçá-los. O medo já não era mais algo que pudesse ser controlado. Era um peso constante, uma sombra que crescia dentro de cada um, que os fazia olhar para trás com a esperança desesperada de que nada estivesse realmente ali. Mas algo estava. O silêncio depois dos sussurros não trouxe alívio. Pelo contrário, tornou-se mais opressivo, como se a própria floresta prendesse a respiração, aguardando o momento certo para agir. O grupo seguiu avançando, os olhos atentos e corpos tensos, cada passo mais cuidadoso, cada sombra mais ameaçadora. De repente, sem aviso, um deles desapareceu. Foi como se o chão tivesse engolido a figura que caminhava ao lado. Um instante antes estava ali, respirando, tensa. No seguinte, apenas o vazio estava, uma ausência inquietante e insuportável. O grupo parou em choque, o coração disparado em desespero. Onde ele foi? A voz tremia, misturando medo e incredulidade. Começaram a chamar pelo amigo, suas vozes cortando o silêncio pesado, mas só recebiam de volta o eco vazio da trilha. Cada chamada parecia desaparecer entre as árvores, engolida por uma névoa crescente que começava a se erguer do chão, fria e densa, envolvendo os pés como dedos gelados. O medo tomou conta de todos, crescendo como uma sombra que ameaçava engolir suas almas. Olharam ao redor, tentando encontrar algum sinal, alguma pista, mas só havia névoa e o silêncio quebrado por seus próprios suspiros ofegantes. Foi então que começaram a sentir a presença, um peso invisível que os cercava, apertando o peito, congelando o sangue nas veias. Uma força sem forma e sem rosto que parecia brincar com eles, ao mesmo tempo ameaçadora e provocativa. Figuras translúcidas surgiam e desapareciam entre as árvores, vultos pálidos e distorcidos, como ecos de almas perdidas, presas naquele espaço esquecido entre os mundos. Seus olhos, vazios e profundos, pareciam seguir cada movimento do grupo, e seus murmúrios quase inaudíveis se misturavam à névoa. O grupo se viu imerso em um pesadelo vivo. O que era real e o que não passava de imaginação começava a se confundir, e o medo, agora palpável, corroía suas forças. O amigo desaparecido era apenas o começo. Eles estavam cercados por algo que não podiam ver completamente, mas se sentiam em cada fibra do corpo, um perigo silencioso, implacável, um guardião sombrio da trilha esquecida. O ar ficou ainda mais gelado, e a névoa parecia ganhar vida própria, enrolando-se nos tornozelos, prendendo-os como se quisessem impedir a fuga. Era a noite da floresta, a noite em que os invisíveis ganhavam forma e os vivos se tornavam suas presas. O frio da névoa parecia sugar a força dos corpos, mas o instinto de sobrevivência fez o grupo se mover.
Tentaram correr, empurrados pelo pânico que crescia a cada instante, mas a floresta não facilitava a fuga. A trilha, que parecia um caminho simples até pouco tempo, agora se transformava num labirinto traiçoeiro. Cada passo era uma batalha contra raízes que brotavam como serpentes do chão, galhos que se entrelaçavam como garras prontas para agarrar e prender. O terreno irregular dificultava o equilíbrio, e o esforço para avançar consumia o pouco de energia que ainda lhes restava. Os sussurros se tornaram gritos distantes, que reverberavam entre as árvores e aumentavam a sensação de serem caçados. Era como se algo invisível estivesse correndo atrás deles, perseguindo-os com uma determinação cruel e impiedosa. O desespero se transformava em terror puro. A respiração ofegante ecoava na mata, misturada com os batimentos acelerados do coração, criando uma sinfonia desesperada que parecia chamar ainda mais a atenção das presenças ao redor. O grupo tropeçava e caía, sentindo o toque gelado de galhos e folhas ao redor, como se fossem mãos tentando segurá-los. O medo aumentava, tornando cada instante uma luta pela vida. Um dos amigos sentiu uma pressão forte no ombro, uma força invisível que o empurrou para o chão, o fazendo arrastar pelo chão áspero. Ele gritou, um som abafado pela escuridão, e conseguiu se levantar, mas o olhar estava tomado por pânico e dor. A sensação de estar sendo cercado se tornava cada vez mais real e insuportável. Cada sombra parecia ganhar vida própria, aproximando-se para agarrá-los, para fazê-los parte daquele mundo de sombras e sussurros. Eles não sabiam mais em que direção ir. A floresta parecia fechar-se, uma prisão viva que os impedia de escapar. O medo consumia suas mentes, preenchendo-as com imagens de desespero e perdição. A sobrevivência era a única coisa que importava, e a cada passo a esperança diminuía. Depois pareceu uma eternidade perdida na escuridão e no medo. O grupo finalmente chegou a uma clareira iluminada pela luz prateada da lua. O ar ali era diferente, mais frio, mais denso, quase como se a própria natureza estivesse segurando a respiração. No centro da clareira, pedras antigas se alinhavam de forma ordenada, cobertas por musgo e inscrições desgastadas pelo tempo. As marcas pareciam símbolos arcanos, desenhos que contavam histórias há muito esquecidas. Curiosos, e ainda sob o peso do terror recente, eles se aproximaram e começaram a ler as inscrições. Aos poucos, entenderam que aquelas pedras eram vestígios de um ritual ancestral, um pacto sombrio feito para proteger a trilha, uma maldição lançada sobre qualquer um que ousasse pisar ali durante a noite. O ritual falava de guardiões invisíveis, espíritos antigos presos entre o mundo dos vivos e dos mortos, encarregados de expulsar os invasores que ameaçassem perturbar seu domínio. Os sussurros, as sombras, a névoa fria, tudo fazia parte de uma defesa implacável. O grupo percebeu que suas perdas, o medo que os consumiu, não foram acasos. Eles tinham se tornado peças de um jogo antigo, vítimas de uma armadilha invisível que os selecionava para alimentar uma maldição. O coração apertado, olhar carregado de dor e medo, eles entenderam que aquela trilha era um limiar perigoso, uma passagem entre dois mundos, onde o tempo e a realidade se confundem, e onde aqueles que cruzam o limite sem respeito acabam presos para sempre. Com esforço, e já marcados pelo terror vivido, eles conseguiram deixar a floresta para trás, carregando consigo a certeza amarga de que o segredo sombrio daquela trilha continuaria a existir, esperando novas vítimas nas noites silenciosas. Enquanto a floresta se fechava atrás deles, os sussurros pareciam seguir, uma ameaça silenciosa e eterna, um convite fatal para quem tivesse coragem, ou loucura, suficiente para tentar outra vez. Se você gostou dessa história e quer continuar mergulhando em mistérios sombrios, não esquece de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. A próxima história já está chegando, cheia de suspense e mistério. Então fique ligado porque a aventura continua daqui a pouco. Até já! O sol se escondia lentamente atrás das copas das árvores, tingindo o céu com uma paleta de laranja profundo e roxo sombrio, como se o dia se despedisse com um último suspiro de luz. O grupo, cansado da caminhada, chegou finalmente à margem do lago. À primeira vista, a água parecia calma, uma superfície negra e lisa que refletia o mundo ao redor como um espelho escuro, revelando apenas a sombra das árvores antigas que cercavam. Essas árvores, enormes e retorcidas,
Se erguiam como guardiãs silenciosas, seus galhos entrelaçados formando uma espécie de teto natural que mal deixava a luz da lua passar. O ar estava pesado, carregado com o cheiro úmido e fresco da floresta, misturado ao odor peculiar e quase metálico da água parada. Um silêncio quase palpável envolvia o lugar, quebrado apenas pelo ocasional farfalhar de folhas e o distante canto triste de pássaros noturnos, que pareciam dizer adeus ao dia. Mesmo a brisa parecia hesitar, soprando timidamente, deixando um rastro gelado que parecia atravessar a pele, deixando um arrepio que nenhum deles conseguiu ignorar. Enquanto montavam as barracas, o grupo trocava olhares nervosos, mas tentava manter a normalidade. Risadas ecoavam pelo acampamento, uma tentativa de afugentar o medo que começava a se infiltrar em seus corações. Um deles, o mais calado, rompeu o clima com uma história antiga, a lenda da Mãe d'Água. Sua voz era baixa e firme, enquanto ele descrevia uma mulher misteriosa que habitava as profundezas do lago, capaz de seduzir os curiosos com seu canto hipnótico, para depois arrastá-los para o fundo escuro e silencioso. Contou que ela era a guardiã daquelas águas, que castigava qualquer um que ousasse desrespeitar seu território. À medida que ele falava, o fogo na fogueira crepitava com mais intensidade, lançando sombras que dançavam nas árvores ao redor, como se a floresta reagisse à história. O ambiente tornou-se mais denso, quase sufocante, como se a própria noite escura tivesse se fechado sobre eles com um peso invisível. Alguns jovens encaravam o lago com olhos arregalados, inquietos, como se pudessem ver além da superfície calma algo que não deveria estar ali. Um silêncio pesado se instalou depois da última palavra, e o vento, até então quase imperceptível, passou a soprar com uma frieza cortante, fazendo as folhas secas se agitar e o reflexo da lua brilhar na superfície da água como uma promessa sinistra. Foi quando um deles percebeu um movimento sutil, uma ondulação estranha que se formava lentamente nas águas escuras, uma sensação de que algo vivo e desconhecido começava a despertar. O tempo pareceu desacelerar naquele instante. Os minutos se estenderam enquanto o grupo permanecia imóvel, absorvendo aquele momento carregado de mistério e medo latente, sem saber que aquela noite guardava segredos muito além de qualquer história contada ao redor da fogueira. Quando a noite se aprofundou, o céu foi tomado por uma cortina densa de estrelas, e a lua cheia surgiu alta, espalhando uma luz prateada que tingia o lago de reflexos brilhantes e frios. O grupo se reuniu ao redor da fogueira que lançava chamas tremeluzentes, espalhando sombras alongadas que pareciam se mover com vida própria entre as árvores ao redor. O ar havia esfriado significativamente, trazendo um silêncio ainda mais pesado, onde até mesmo o som dos próprios passos parecia amplificado. Enquanto as brasas crepitavam, um canto começou a emergir do lago, sutil e envolvente. Era um som doce, quase melodioso, mas com uma qualidade estranha que fazia a pele arrepiar. O canto parecia envolver cada um deles, prendendo a atenção, roubando a respiração e deixando um rastro de inquietação no peito. O som fluía das profundezas da água, como se algo estivesse tentando se comunicar ou atrair. A temperatura caiu ainda mais, e a superfície do lago começou a se mexer de maneira quase imperceptível. Pequenas ondulações cresciam lentamente, como se algo grande e invisível estivesse se movendo sob a água. O vento passou a sussurrar entre as árvores, carregando fragmentos daquele canto misterioso, e as sombras ao redor pareciam se fechar, tornando o acampamento um ponto isolado e vulnerável no meio daquela floresta imensa. O grupo tentava manter a calma, trocando olhares ansiosos, buscando explicações racionais para o que estavam ouvindo e sentindo. No entanto, cada nota daquela melodia parecia aprofundar um sentimento estranho, uma mistura de fascínio e medo, como se algo dentro deles fosse puxado para o desconhecido, para o abismo invisível que se escondia sob o lago. As horas passaram lentamente. O canto continuava, hipnotizando e desgastando a mente dos jovens, até que, em meio àquela atmosfera densa e carregada, eles perceberam que não estavam sozinhos. Olhos brilhavam entre as árvores, pequenos pontos de luz que os observavam na escuridão, figuras silenciosas e esguias que pareciam emergir das sombras, aumentando a sensação de estar sendo vigiado por presenças antigas e indiferentes. O medo começou a se infiltrar profundamente, e a tensão que pairava no ar fazia o coração bater acelerado, enquanto o mistério do canto nas águas os envolvia, anunciando que algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria para sempre aquela noite. A noite parecia se espessar ao redor do acampamento,
como se a própria escuridão ganhasse peso, prendendo o ar e tornando cada respiração mais difícil. O canto hipnótico do lago continuava, agora entrelaçado com ruídos sutis vindos da mata, passos leves, arranhões distantes, sussurros que pareciam se misturar com o vento, como vozes carregadas de segredos antigos. Cada som era um fio invisível que puxava os jovens para um abismo de medo e incerteza. Olhares inquietos cruzavam-se ao redor da fogueira, onde a luz fraca tremeluzia como uma frágil linha de defesa contra o que se escondia além dela. Aos poucos, sombras começaram a se formar entre as árvores, não sólidas, mas figuras esguias e translúcidas, quase como ecos de presenças que jamais pertenceram ao mundo dos vivos. Seus olhos brilhavam com uma luz pálida e oscilante, lembrando vagalumes, mas havia um peso sombrio naquele brilho, uma intensidade que parecia sondar as profundezas da alma de cada um. O medo se enraizava fundo, corroendo a coragem, enquanto o grupo se unia mais, buscando forças no contato humano. O silêncio entre eles era pesado, interrompido apenas pelo estalar ocasional de um galho sob algum pé invisível e pelo murmúrio constante do canto que não cessava, cada vez mais insistente, como uma presença viva tentando arrastá-los para dentro do lago. De repente, a ausência de um dos jovens foi notada. Um vazio imediato tomou conta do grupo, como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. O desespero irrompeu. Vozes chamavam pelo amigo. Passos apressados cortavam a escuridão, mas não havia resposta, apenas o eco distante e solitário da última palavra pronunciada. No chão, pegadas molhadas levavam em direção à margem do lago, desaparecendo lentamente sob as ondas calmas que lambiam a areia com insistência, como se o próprio lago estivesse engolindo a verdade. O ambiente parecia conspirar contra eles. O frio aumentava, a brisa trazia um cheiro úmido metálico e a sensação de ser observado tornava-se quase insuportável. O grupo se viu imerso em um pesadelo vivo, cercado por forças invisíveis, com a floresta transformada em um labirinto sem saída, onde a linha entre o real e o sobrenatural se desfazia a cada instante, deixando-os à mercê do mistério e do medo que se alojavam naquela noite sem fim. A noite parecia engolir tudo ao redor, enquanto a lua cheia projetava sua luz prateada sobre o lago calmo, transformando sua superfície em um espelho líquido e silencioso. Aos poucos, a água começou a ondular, quase como se respirasse, e uma forma delicada emergiu das profundezas com uma suavidade sobrenatural, como se fosse parte da própria noite. A figura feminina que surgiu parecia feita de água e sombras, seus cabelos longos e fluidos movendo-se como correntes em um rio lento. A pele translúcida refletia a luz da fogueira em faixas frias, quase etéreas, e seus olhos profundos, de um negro quase absoluto, pareciam absorver a alma de quem ousasse encará-los. Ela não precisava falar para transmitir sua presença. A tristeza e a ira que emanavam dela preenchiam o ar como uma força palpável. Os jovens, imóveis, sentiram seus corações acelerarem e suas respirações se tornarem curtas e irregulares, como se a própria atmosfera ao redor tivesse se tornado mais densa, pesada. O lago parecia se fechar ao redor daquela entidade, como um altar sagrado onde se manifestava uma força ancestral, guardiã da natureza e dos segredos esquecidos. Por um instante, o tempo pareceu parar. O silêncio era absoluto, salvo pelo sutil tilintar da água ao redor dos pés da Mãe d'Água. Era como se todo mundo tivesse sumido, e restasse apenas aquele encontro, carregado de uma tensão elétrica que fazia cada segundo pesar como uma eternidade. A entidade deslizou pela margem, seus movimentos suaves e graciosos contrastando com a energia intensa que emanava dela. Ela parecia dizer, sem uma única palavra, que o respeito era a única barreira entre a vida e a morte naquele lugar. A atmosfera parecia se fechar, aprisionando os jovens em um nó de medo, reverência e desespero. Então, sem aviso, ela desapareceu nas águas tão silenciosamente quanto havia surgido, deixando para trás um frio cortante que atravessava os ossos e um vazio impossível de preencher. O canto triste que permanecia no ar ecoava como um lamento antigo, um aviso e uma maldição ao mesmo tempo. O grupo ficou ali, paralisado, como se aquela visão tivesse arrancado pedaços deles, deixando um vazio profundo e um medo que prometia assombrá-los para sempre. Sabiam que aquela noite havia mudado suas vidas para sempre, que a presença da Mãe d'Água não era apenas uma lenda, mas uma realidade que carregariam para sempre dentro de si. A fuga do grupo foi como um pesadelo que se desenrolava em câmera lenta, o coração martelando no peito e o ar pesado de pânico. Sem olhar para trás,
Correram pela mata densa e escura, sentindo a presença da Mãe d'Água como uma sombra invisível que parecia se mover entre as árvores, acompanhando cada passo, cada suspiro. O caminho que antes lhes parecia familiar agora se tornava um labirinto desconhecido, onde a escuridão parecia devorar qualquer vestígio de luz. Quando finalmente alcançaram a estrada de terra batida, ofegantes e trêmulos, o silêncio tomou conta deles, um silêncio opressor que era ainda mais perturbador que os sons que deixaram para trás. No rosto de cada um, o medo e a exaustão se misturavam com uma sensação de vazio e incompreensão. Algo dentro deles havia mudado para sempre. Nos dias que se seguiram, as lembranças daquela noite não os abandonaram. O canto hipnótico da Mãe d'Água invadia seus sonhos. Aparecia nos momentos mais inesperados, trazendo uma calma inquietante que rapidamente se transformava em pavor. A sensação constante de ser observado, como se olhos invisíveis estivessem sempre a seguir seus movimentos, tornou-se uma sombra permanente em suas vidas. Eles perceberam que aquela lenda não era apenas um conto para assustar os curiosos, mas uma verdade viva, um aviso ancestral que continuava a proteger o lago e sua guardiã. A Mãe d'Água não perdoava nem esquecia, e o que havia acontecido com eles era apenas uma fração da maldição que ela carregava por aqueles que ousassem desafiar seu domínio. O grupo se separou, tentando retomar suas vidas, mas todos estavam marcados, não apenas pela experiência, mas pela certeza de que algo profundo e invisível havia se entranhado em suas almas. E enquanto o lago permanecia silencioso e aparentemente tranquilo, os sussurros da lenda continuavam a se espalhar, um aviso sombrio para aqueles que ainda ousassem se aproximar das águas profundas. A lenda da Mãe d'Água continuava viva, um mistério que ainda aguardava sua próxima vítima, escondido entre o brilho prateado da lua e as sombras silenciosas da floresta. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!